Oi, aqui é o Gilberto Pereira e você está no canal da Bênção. Eu tenho uma palavra de bênção para você hoje. A bênção de hoje é a vitória na luta contra o pecado. Senhor Deus, eu peço a tua bênção sobre cada um dos espectadores que assistem este vídeo. Que a bênção do Senhor lhes conceda poder para vencer o pecado, para vencer tudo aquilo que é transgressão, tudo aquilo que te desagrada. Que o Senhor possa ensinar através deste vídeo aquilo que precisamos aprender para ter uma vida vitoriosa contra o pecado. Pai, que nestas poucas palavras possa haver o conteúdo necessário para abençoar a vida de cada um dos meus amigos e amigas que veem este vídeo aqui no canal da Bênção. Que a vitória glorifique o seu nome e o Senhor seja enaltecido na vida de cada um quando eles vencerem os pecados que de tão perto os rodeia. Esse é meu pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Pessoal, seguinte, eu tenho visto muita gente apanhando feito gato no saco com relação aos próprios pecados. Eu também tenho os meus próprios pecados. O apóstolo João bem fala, se dissermos que não temos pecados, nós somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então não adianta, não importa se você é uma pessoa novata, comum, ou se você é uma pessoa que se acha extraordinária e tem muitos anos de caminhada, você tem pecados. Nós todos lutamos contra o pecado. E essa luta, ela é uma coisa muito interessante, porque o apóstolo Paulo ele vai explicar que existe uma luta entre a carne, a vontade da carne, e o Espírito Santo unido ao nosso Espírito, ao Espírito de todo aquele que nasceu de novo. E essa grande batalha ocorre e aqui no meio está a sua mente, a sua consciência. E ora, você vai ver as influências do Espírito Santo querendo te levar para o caminho da vida e você também vai enxergar a influência da carnalidade te levando para o caminho da morte. Mas o que é carne? Carne aqui não é corpo, tá? Corpo, esse corpo aqui. Quando a Bíblia fala, no meu corpo, na carne não habita bem algum, não significa literalmente no corpo, porque também é dito na carta de Paulo aos Coríntios que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não só individualmente, mas em conjunto com todos aqueles que creem em Cristo e são a morada do Espírito Santo. Então acontece o seguinte, quando se diz carne, nós dizemos aí a respeito da natureza herdada de Adão, a natureza cheia da morte, a natureza desconectada da vida, a natureza na qual se cumpre aquilo que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, ou seja, a glória de Deus foi arrancado de todos aqueles que pecaram. Então essa natureza sem a glória de Deus, essa natureza sem a vida de Deus, o caminho dela é inimizade contra Deus, naturalmente ela vai se corrompendo cada vez mais e isso leva a uma incompatibilidade completa com a natureza divina. Não há conexão entre Deus e essa natureza porque são plenamente incompatíveis. Essa incompatibilidade, essa deformidade, essa depravação, ela causa uma ruptura onde é impossível que a pessoa se conecte. E quando alguém nasce de novo, como Jesus falou que era impossível que alguém entrasse no reino de Deus se não nascesse de novo, ou nem mesmo ele conseguiria ver o reino de Deus se não nascesse de novo, como foi a conversa que ele teve em João 3 com Nicodemos, ele está dizendo exatamente, a sua natureza espiritual precisa ser modificada, precisa que haja a natureza divina em você, não mais essa natureza pecaminosa. Só que olha que interessante, quando Deus traz vida ao espírito do homem, ele estava morto lá, dominado simplesmente pela natureza humana, pecaminosa, depravada, e essa natureza pecaminosa, depravada, que era a condição espiritual da pessoa, dominou a alma, dominou a mente, dominou todo o corpo, dominou todas as ações, dominou todos os hábitos, dominou todos os pensamentos e toda a história da humanidade com esse caos que acontece e é exatamente o fruto dessa natureza depravada. Então, quando Cristo vem e o Espírito Santo faz a regeneração, como é informado em Tito, pela lavagem da água, pela palavra, e traz vida nova ao espírito do homem, a obra não acaba aí. Deus fez a obra de vivificação espiritual. O espírito do homem recebeu vida, porém o que acontece?
toda a estrutura que foi agregada durante a experiência de vida da pessoa, que fazia parte da velha natureza, todos os seus hábitos, seus pensamentos, tudo o que acontecia baseado na velha natureza, precisa ser arrancada, e essa é a responsabilidade da própria pessoa com o auxílio do Espírito Santo e do poder da palavra. Então o que acontece? É bem isso que o apóstolo Paulo vai explicar em Efésios capítulo 4. Olha, vocês não aprenderam a andar conforme os ímpios, mas vocês aprenderam com Cristo que quanto ao trato velho, quanto à velha forma de viver, você deve se despir do velho homem e se revestir do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, o processo de vida de Deus já veio no seu espírito, mas você precisa fazer com que a vida do Espírito Santo que está no seu espírito se expanda por toda a sua alma, por todo o seu corpo, por toda a sua vida, até que você chegue à unidade de Cristo, a unidade da estatura de varão perfeito, a unidade de Cristo, a estatura de Cristo. E esse processo não é um processo que acontece da noite para o dia, não é um processo que acontece automaticamente, é responsabilidade nossa operacionalizar a salvação. É o que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1 e 2, Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, meus irmãos, pelo amor de Deus, na linguagem de hoje seria assim, né? Pelo amor de Deus, apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Ou seja, né? Coloque-se racionalmente à disposição de Deus diariamente, constantemente, colocando toda a sua vida à disposição de Deus, ao dispor, ao serviço, ao modelar de Deus. E não se conforme com este mundo, mas seja transformado pela renovação do seu entendimento para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Então, o processo de experimentação da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, ela é feita através do conhecimento de Deus, onde a nossa mente ela é transformada para ser igual à mente de Cristo. Nós não temos a mente do mundo, temos a mente de Cristo. Ainda que ela não esteja completamente formada em nós, diariamente o Espírito Santo vai transformando a nossa vida de glória em glória à imagem de Cristo. Ele sendo o Senhor, vai nos transformando para que sejamos iguais a Jesus em caráter. E quando a nossa vida se transforma um passo a mais, próximo ao que Jesus é, a glória do Senhor se manifesta em nós. E é justamente nesse processo de despojamento que o Espírito Santo fornece o poder para nós vencermos o pecado. Porque o pecado ele está enrustido nessa natureza e nesses hábitos, nessas lembranças, nessa capa velha. E ela precisa ser completamente arrancada. E à medida que isso é feito, acontece o que Paulo chama em Colossenses de o processo de mortificação. Essa natureza velha vai sendo mortificada. E quando ela vai sendo mortificada, ela perde a força. E o Espírito Santo, com a natureza nova, que é a participação da natureza divina, domina sobre o nosso ser. E nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, mas estamos debaixo da graça. Onde tinha abundado o pecado, superabunda a graça. E o poder do Espírito Santo nos domina. E então não vivemos mais debaixo do domínio do pecado. E aí, o que acontece? Tiago fala que qualquer pessoa é tentada quando ela é engodada pela própria concupiscência. E a concupiscência é da velha natureza. O apóstolo João vai explicar que tudo que existe no mundo é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Essas coisas não são de Deus, mas são do mundo. O mundo aqui não é planeta. Mundo aqui significa essa estrutura corrompida que herdamos de Adão e que acabou sendo domínio de toda a humanidade e acima dela, ela se conectou por natureza depravada, por ter a mesma natureza de depravação, ao domínio de Satanás, do príncipe das trevas que opera nos filhos da desobediência. Então, quando a natureza pecaminosa ela é mortificada, o Espírito Santo, com a natureza de Cristo, nos vivifica. E é o que a palavra diz lá em Romanos: se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então, para você vencer o pecado, o segredo é que a natureza de Jesus se manifeste em você. Busque conhecer quem Jesus é. Seja cheio do Espírito Santo. E você vai ver que o poder de Deus vai te dar força para vencer o pecado. E você não vai mais ser dominado pelo pecado que vem da velha natureza. Que o poder do Espírito Santo domine a sua vida e a velha natureza seja mortificada. E o Espírito Santo brilha em você. Amém? Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva.
e dê o seu joinha também. E eu sei que esse assunto é longo para falar em 2, 3 minutos, é extremamente curto, tive até que falar um pouco rápido, mas eu sei que você deve ter entendido. Ouça mais vezes, veja mais vezes esse vídeo, e Deus tem algo para sua vida e não quer ver você dominado pelo pecado, pela tristeza, por nada que te escravize, porque você foi chamado para a liberdade. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.